Salmo poderoso que vence a ansiedade, receba paz imediata e cura emocional. A mente humana é uma máquina de movimento constante. Pensamentos se multiplicam, dúvidas se sobrepõem, e o coração, incapaz de acompanhar esse ritmo, se torna refém da própria inquietação. A ansiedade nasce exatamente nesse abismo entre o que pensamos e o que sentimos. Mas existe uma força superior que reorganiza o caos mental e devolve à alma o equilíbrio perdido. Essa força não é abstrata nem fruto de auto-engano. É o encontro entre fé e razão, o ponto onde o pensamento se curva diante da verdade espiritual. Quando a filosofia se une à fé, surge a clareza de que a paz não vem da ausência de problemas, mas da presença de sentido. O salmo que vamos refletir hoje é mais do que um texto sagrado. É uma estrutura de pensamento e um método de cura. Ele ensina o espírito a voltar ao eixo, a distinguir o que depende de nós e o que deve ser entregue a Deus. A ansiedade é, em essência, o erro da razão que tenta controlar o incontrolável. O salmo corrige esse erro, realinhando o pensamento à ordem divina. Ao compreender e aplicar suas palavras, o homem deixa de ser escravo do medo e passa a agir como ser consciente, capaz de escolher a serenidade em meio ao caos. Cada verso é um convite à disciplina interior. Cada palavra, um exercício de lucidez espiritual. E quem o escuta com o coração atento percebe: não há cura verdadeira sem transformação do pensamento. Este salmo é a ponte entre a mente que duvida e o espírito que confia, entre o raciocínio que busca respostas e a fé que as revela. A ansiedade é o sintoma de uma mente que perdeu a hierarquia entre pensamento e confiança. O homem moderno acredita que pensar mais é compreender melhor, mas o excesso de pensamento é o início da confusão. O Salmo rompe esse ciclo porque não fala ao intelecto superficial, mas ao centro da consciência, onde a razão e a fé podem coexistir sem conflito. Quando Davi escreveu: "Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará", não estava apenas proclamando esperança, estava aplicando um princípio filosófico essencial, o da rendição consciente. Rendição não é fraqueza, é o ato racional de reconhecer os limites do controle. A mente ansiosa tenta prever cada desfecho, antecipar cada dor, dominar o incerto. Mas quanto mais busca segurança, mais se distancia da paz. O Salmo ensina o contrário. Há sabedoria em deixar que a vontade divina complete o que a lógica humana não alcança. Essa entrega é um exercício de pensamento ordenado. Primeiro, reconhecer o que não se pode mudar, depois, agir sobre o que depende de nós. Ao praticar esse movimento interior, a mente deixa de ser um campo de batalha e se torna um templo silencioso. O medo perde poder quando a consciência se ancora no presente e aceita que o futuro pertence a Deus. A cura emocional começa exatamente aí. Quando o homem compreende que o verdadeiro domínio não está em controlar, mas em confiar. O Salmo transforma a razão inquieta em fé lúcida, e a alma, antes dispersa, reencontra sua unidade. A mente que busca paz precisa compreender que cada pensamento é uma escolha. A ansiedade não é apenas um estado emocional. É uma forma desordenada de raciocínio. O homem que permite que o medo conduza suas ideias se torna escravo das próprias projeções. O Salmo atua como uma ferramenta de realinhamento mental, porque convida o indivíduo a distinguir o que é real do que é imaginado. Entrega as tuas preocupações ao Senhor, e Ele te sustentará. Essa frase contém uma lógica perfeita. O pensamento que se desprende da ilusão do controle encontra estabilidade no que é eterno. A filosofia cartesiana ensina que a dúvida é o início do conhecimento, mas o Salmo mostra que a confiança é o fim da dúvida.
O equilíbrio está em pensar até o ponto em que a razão reconhece seus próprios limites. É nesse instante que a fé se torna a continuação natural do pensamento. Aquele que confia não abandona a razão. Ele a aperfeiçoa, libertando-a da tirania da preocupação. A cura emocional nasce desse reencontro entre o pensar e o crer. Quando a mente se fixa apenas no problema, perde a visão do todo. Quando se volta a Deus, recupera o eixo e o sentido. O Salmo conduz o homem a esse centro de clareza, onde o pensamento deixa de ser ruído e se torna oração silenciosa. A paz não é ausência de movimento mental, mas harmonia entre pensamento e fé. A mente ansiosa é um campo em guerra consigo mesma. Pensa em tudo ao mesmo tempo, teme o que ainda não aconteceu e revisita o que já passou como se pudesse alterar o irreversível. Essa fragmentação é a origem do sofrimento humano moderno. O Salmo surge como uma força unificadora, uma instrução divina que reorganiza a consciência e devolve ao pensamento o seu lugar natural, o de instrumento da alma, não o de tirano. Quando o homem repete as palavras, entrega tuas preocupações ao Senhor e Ele te sustentará, ele não está pronunciando uma frase de fé cega, mas um princípio filosófico profundo. O reconhecimento de que a sustentação verdadeira não está na razão isolada, mas no equilíbrio entre o raciocínio e o espírito. A filosofia de Descartes nos ensinou a duvidar, a examinar o mundo pela lente da mente analítica. Contudo, quando o pensamento não se submete à dimensão espiritual, ele se torna prisão. A dúvida, sem a presença da fé, degenera em ansiedade. O homem começa a raciocinar contra si mesmo, projetando futuros que não existem e multiplicando medos que não pertencem ao presente. O Salmo interrompe esse processo mental destrutivo, não anulando o pensamento, mas purificando-o. É como se a razão fosse lavada pela confiança. O raciocínio, antes contaminado pelo medo, reencontra a clareza e se curva diante de uma verdade simples, a de que a existência tem uma ordem que ultrapassa a lógica humana. A cura da ansiedade não está em tentar controlar o pensamento, mas em redirecioná-lo. É preciso aprender a pensar na direção da paz e não da catástrofe. A mente que raciocina sem fé se perde na geometria do desespero, traçando linhas infinitas de possibilidades que nunca se concretizam. A fé, por outro lado, é o ponto fixo que interrompe o movimento caótico e devolve o homem ao eixo do agora. Quando o Salmo ordena entrega, ele não exige passividade, mas lucidez. Reconhecer que o controle absoluto é ilusão e que a sabedoria está em agir apenas sobre o que é possível. O homem cartesiano busca provas, evidências, lógica. O homem espiritual busca sentido. Mas ambos se encontram no mesmo ponto quando entendem que o excesso de controle é o caminho inverso da verdade. Aquele que tenta dominar o futuro pela força do pensamento cai inevitavelmente no labirinto da ansiedade, pois o futuro é um território inacessível à razão. O Salmo, portanto, é uma lição de filosofia aplicada. Não há liberdade sem entrega, não há equilíbrio sem fé, e não há paz sem confiança em uma ordem maior. Essa compreensão não é mística, é profundamente racional. A mente que confia pensa melhor. O coração que descansa sente com mais clareza. A fé, nesse sentido, não é o contrário da razão, mas a sua culminação. Assim como o filósofo busca o princípio que sustenta todas as coisas, o homem de fé encontra no Salmo o mesmo princípio expresso de outra forma. Existe uma inteligência divina que governa o caos aparente. A ansiedade é a recusa em acreditar nessa ordem. A paz é a aceitação de que ela existe e age, mesmo quando não é visível. Quando a alma se rende a essa verdade, a respiração muda, o corpo relaxa e o pensamento se reorganiza. O coração, que antes pulsava em desespero, volta ao ritmo natural.
A serenidade que surge não é fruto de um milagre externo, mas de um realinhamento interno entre a mente e o espírito. O Salmo não promete eliminar os problemas, mas oferece uma nova forma de enfrentá-los, com consciência e calma. Ao compreender que a fé não dispensa o pensamento, mas o aperfeiçoa, o homem aprende a pensar com o coração e a crer com lucidez. Essa é a paz imediata de que o Salmo fala. Não a ausência de ruído, mas a harmonia entre razão, emoção e presença divina. A ansiedade é a sombra do futuro projetada sobre o presente. O homem, incapaz de permanecer no agora, vive antecipando o que ainda não existe e sofre por aquilo que talvez jamais aconteça. Essa forma de sofrimento é uma falha de percepção. O Salmo, ao ensinar a entrega, corrige esse erro de visão e conduz o indivíduo de volta ao tempo real, o único em que a paz é possível. A mente ansiosa está sempre à frente de si mesma, tentando resolver o amanhã antes que o hoje tenha terminado. Mas o Salmo propõe o contrário, o retorno à consciência do instante, o encontro com Deus no presente. A filosofia de Descartes nos convida a buscar clareza e distinção no pensamento. No entanto, quando aplicada de forma puramente racional, essa busca se transforma em inquietação constante, pois o mundo raramente se apresenta de maneira clara. O Salmo complementa essa visão ao introduzir um princípio espiritual. A confiança é o que torna o incerto suportável. A clareza que o homem moderno tanto procura não está nos fatos, mas na forma como ele se posiciona diante deles. Quando a mente se curva à fé, o caos externo perde o poder de desordenar o interior. Há uma lógica precisa na fé que o Salmo ensina. Quando se entrega o caminho ao Senhor, o homem não abandona a razão. Ele apenas reconhece que a razão sozinha não é suficiente para sustentar o peso da existência. É nesse reconhecimento que nasce a serenidade. A alma que confia não se torna ingênua, mas lúcida. Ela compreende que não há como controlar o incontrolável e por isso decide conservar a paz. Essa decisão é um ato de liberdade. A ansiedade aprisiona, mas a confiança liberta, porque desloca o centro de gravidade do medo para a fé. Aquele que vive ansioso busca previsibilidade, mas a previsibilidade é uma ilusão mental. A vida é movimento, transformação, e o controle absoluto é impossível. O Salmo convida o homem a contemplar esse fluxo sem resistência, a aceitar que o mesmo Deus que criou o tempo governa também os acontecimentos. A paz, portanto, é uma forma de obediência inteligente. Quando a alma aceita a ordem divina das coisas, o sofrimento deixa de ser castigo e passa a ser aprendizado. O homem deixa de perguntar, por que isso acontece comigo? E começa a se perguntar, o que isso pode me ensinar? Esse deslocamento interior muda completamente a experiência da dor. A ansiedade transforma o futuro em ameaça, enquanto a fé o transforma em possibilidade. O pensamento disciplinado, orientado pelo Salmo, aprende a discernir. Nem tudo precisa ser resolvido agora. Há processos que exigem tempo, há respostas que amadurecem em silêncio. Essa percepção cria espaço dentro da mente e abre caminho para a respiração da alma. O corpo relaxa porque o espírito se entrega. A cura emocional é consequência desse realinhamento. Não é a ausência de problemas, mas a restauração da proporção entre o que se sente e o que se pensa. Quando o pensamento se torna refém da emoção, o homem adoece. Quando a emoção se ordena à luz do pensamento guiado pela fé, a harmonia se restabelece. O Salmo é, portanto, uma terapia espiritual. Ele ensina o homem a pensar com consciência e a sentir com confiança. É filosofia em estado de oração, e oração em estado de lucidez.
Ao compreender e praticar suas palavras, o indivíduo percebe que a paz não é um dom concedido apenas aos santos, mas um direito de todo aquele que pensa corretamente e crê de modo verdadeiro. A ansiedade não é castigo, é sintoma de uma mente que esqueceu o centro. O Salmo, quando meditado e vivido, devolve o homem a esse centro, onde a razão descansa, a fé age e o coração encontra repouso. O homem ansioso acredita que a inquietação é sinal de responsabilidade. Pensa que se preocupar é uma forma de cuidado, que o controle mental dos acontecimentos evita o sofrimento. No entanto, essa lógica é um engano disfarçado de virtude. A preocupação constante é, na verdade, uma forma de resistência à confiança. O Salmo revela esse erro com precisão filosófica. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. A razão humana é limitada. Quando tenta sustentar o peso do futuro, ela colapsa sob sua própria rigidez. A fé, por outro lado, é flexível. Ela se adapta, se move com o tempo, reconhece o fluxo da vida e não luta contra o que não pode mudar. O pensamento cartesiano nos ensina a buscar certezas, mas o Salmo ensina a viver sem elas. O equilíbrio entre os dois princípios, raciocínio e entrega, é o caminho da sabedoria. O homem lúcido é aquele que pensa profundamente, mas não permite que o pensamento o devore. Ele sabe que a reflexão sem fé se transforma em paralisia. A ansiedade nasce quando o raciocínio se desconecta da confiança. Pensar é um dom. Preocupar-se, um desvio desse dom. O Salmo, portanto, reeduca a mente, substitui a lógica do medo pela lógica da fé. A mente que aprende a confiar começa a trabalhar de forma ordenada. Deixa de fabricar cenários de desgraça e passa a observar os fatos com serenidade. A fé não elimina o raciocínio, ela o purifica. Aquele que confia não ignora os riscos, apenas não se deixa dominar por eles. Essa postura gera lucidez espiritual. O Salmo transforma a fé em disciplina mental. Cada vez que a ansiedade surge, a consciência volta à frase: entrega as tuas preocupações ao Senhor e Ele te sustentará. Essa repetição não é fuga, é treino de pensamento. É o mesmo princípio filosófico da repetição cartesiana da dúvida, agora aplicado à certeza da confiança. A cura emocional ocorre quando a mente passa a operar sob novos comandos. O homem que antes reagia com medo começa a responder com consciência. A diferença é sutil, mas profunda. Reagir é ser dominado, responder é agir com liberdade. A fé dá à razão esse poder de resposta. O Salmo ensina que confiar não é abdicar do raciocínio, mas colocá-lo a serviço da paz. O pensamento deixa de ser um inimigo e se torna um aliado do espírito. Essa integração é o verdadeiro milagre da serenidade. Descartes dizia que o pensamento é a prova da existência. Penso, logo existo. O Salmo amplia essa verdade. Confio, logo vivo em paz. A razão prova a existência, mas a fé dá sentido a ela. O homem moderno vive, pensa, analisa, mas não sente a plenitude da vida porque pensa sem confiança. O Salmo o conduz de volta ao centro, onde o raciocínio se torna meio e não fim, onde pensar é servir a vida e não temê-la. Há uma matemática espiritual nesse processo. O medo multiplica pensamentos e divide a alma. A fé soma sentido e unifica o ser. A mente ansiosa vive em dispersão, enquanto a mente confiante vive em presença. Essa presença é o que o Salmo chama de paz, não uma emoção passageira, mas um estado contínuo de equilíbrio. Aquele que aprende a confiar, raciocina melhor, age com clareza e sente de modo verdadeiro. Essa é a forma mais elevada de inteligência, a inteligência que confia. O homem que entrega suas preocupações a Deus não se torna passivo, torna-se sereno.
A serenidade é a força invisível dos sábios. O salmo é o instrumento dessa sabedoria aplicada, a ponte entre o intelecto e o espírito. Quando o pensamento se ajoelha diante da fé, a mente deixa de ser prisão e se torna templo. A ansiedade perde espaço porque não há mais divisão entre o que o homem pensa e o que ele crê. Há apenas unidade, e onde há unidade, a paz é inevitável. A mente humana busca incessantemente o controle porque teme o desconhecido. Essa é a origem de grande parte do sofrimento moderno. O homem quer compreender todas as causas, prever todos os efeitos e dominar o curso dos acontecimentos como se a existência fosse um problema matemático à espera de solução. No entanto, o universo não se curva à lógica humana. Há forças invisíveis que regem a vida e que escapam à razão. O Salmo ensina a aceitar essa limitação com humildade e sabedoria. Entrega o teu caminho ao Senhor. É uma convocação à consciência de que o controle absoluto é uma ilusão. Essa rendição não é desistência, mas clareza. O homem que entrega o que não pode mudar ganha o poder de transformar o que está ao seu alcance. Descartes dizia que a dúvida é o ponto de partida do pensamento lúcido. A dúvida, quando bem usada, purifica a mente, afastando o erro e conduzindo ao conhecimento verdadeiro. Mas quando a dúvida se transforma em medo, ela deixa de ser ferramenta e se torna veneno. A ansiedade é, na essência, a dúvida que perdeu sua função filosófica. É o pensamento que não busca mais compreender, mas se defender. O Salmo, ao propor a entrega, cura a dúvida doente e devolve à mente a confiança original. É como se dissesse: pensa, mas confia, analisa, mas entrega, age, mas descansa. A filosofia cartesiana e o Salmo convergem em um mesmo princípio. O homem deve ordenar o pensamento. A desordem mental é o terreno onde o medo cresce. O Salmo é o exercício diário dessa ordenação. Ao recitá-lo, a mente se organiza, as emoções se aquietam e a alma reencontra o seu centro. O caos externo perde força quando o interior se harmoniza. Essa harmonia não é inata, é conquistada. Ela nasce do esforço consciente de pensar com fé e sentir com razão. É nesse ponto que o Salmo deixa de ser apenas uma oração e se torna uma prática filosófica de cura. O homem que confia pensa melhor porque não desperdiça energia tentando controlar o incontrolável. Ele analisa, compreende e age dentro do possível. O restante ele entrega. Essa entrega não é preguiça nem conformismo, é lucidez. Saber o que depende de nós e o que pertence ao domínio divino é a forma mais elevada de sabedoria. É o equilíbrio entre razão e fé, entre ação e entrega. O Salmo treina a mente nesse discernimento. A ansiedade é o resultado de um pensamento que perdeu o rumo. A cura é o reencontro com o eixo do espírito. Quando a mente se reorienta pela fé, o homem volta a viver em presença. O tempo deixa de ser ameaça e volta a ser caminho. O futuro, que antes gerava medo, torna-se espaço de confiança. A paz não é mais uma promessa distante, mas um estado mental que nasce do entendimento correto da realidade. O Salmo, portanto, é um tratado sobre a ordem interior. Ele ensina a arte de pensar com clareza e crer com firmeza. Cada vez que a ansiedade tenta tomar o controle, o homem treinado nesse princípio volta ao centro e diz a si mesmo: eu entrego. Nesse ato, ele interrompe o ciclo do medo e restabelece a hierarquia natural do ser. Primeiro a fé, depois o pensamento e então a ação. Essa sequência gera poder, porque é a ordem da criação. O pensamento sem fé é ruído. A fé sem pensamento é cegueira. Quando ambos caminham juntos, nasce a sabedoria que cura, guia e sustenta. A verdadeira paz é o resultado desse alinhamento. Ela não depende de circunstâncias externas, mas da clareza interna. O Salmo é o mapa dessa clareza, o método que transforma a mente dispersa
em consciência desperta. O homem que o compreende deixa de buscar fora o que só pode encontrar dentro. Ele entende que a cura não vem de evitar o medo, mas de enfrentá-lo com fé. Nesse instante, o controle perde o sentido e a confiança se torna o único caminho possível. O caos se dissolve porque a mente aprendeu a confiar no mesmo Deus que cria, sustenta e ordena todas as coisas. A mente, quando dominada pela ansiedade, transforma o simples ato de viver em uma tarefa de sobrevivência. O homem passa a existir em estado de alerta, como se a qualquer instante algo pudesse ruir. Essa sensação constante de ameaça não vem do mundo, mas do próprio pensamento que perdeu o equilíbrio. O Salmo é o antídoto contra essa distorção. Ele reeduca a percepção e restabelece a harmonia entre o que se pensa, o que se sente e o que se crê. Lança sobre o Senhor o teu fardo e Ele te susterá. Essa ordem contém uma sabedoria milenar. O fardo que a mente não solta se transforma em peso sobre o corpo, e o corpo que carrega esse peso adoece. A libertação começa no pensamento. A filosofia cartesiana afirma que é impossível conhecer o mundo sem primeiro ordenar o pensamento. O Salmo aplica esse mesmo princípio à vida espiritual. Aquele que aprende a entregar não é o que abandona o raciocínio, mas o que o usa de maneira correta. Ele compreende que há uma diferença entre pensar e preocupar-se. Pensar é organizar, discernir, escolher. Preocupar-se é pensar sem direção, é permitir que a imaginação se torne inimiga. A mente ansiosa fabrica labirintos de medo. Cada pensamento é uma porta sem saída, e o homem que entra nesse labirinto perde o contato com o real. O Salmo abre uma passagem. Ele transforma a oração em eixo, devolvendo à consciência o senso de orientação que o medo havia roubado. Essa reorientação mental é a chave da cura emocional. O homem que ora com entendimento filosófico e sente com fé, desperta um poder interior que transcende as circunstâncias. A ansiedade é alimentada pela ilusão de impotência, pela crença de que tudo depende do próprio esforço. O Salmo desmonta essa crença. Ele afirma de forma simples e precisa que há um poder maior sustentando a vida. Reconhecer isso é um ato de inteligência. A fé, nesse sentido, é o mais elevado dos raciocínios, porque admite a presença de uma ordem superior que a mente não pode calcular, mas pode perceber. Descartes buscava a verdade através da dúvida. O Salmo convida à verdade através da entrega. Ambos se encontram na mesma meta, a clareza. O filósofo, ao duvidar, elimina o falso. O homem de fé, ao confiar, dissolve o medo. A diferença está no ponto de partida, não no destino. O Salmo não nega na importância do pensamento, ele o eleva. O que ele combate não é a dúvida construtiva, mas a dúvida angustiada, aquela que nasce do medo e paralisa a alma. A oração, então, se torna um método de pensamento ordenado. Pensar em Deus é pensar de modo correto, porque é alinhar a mente com a verdade que sustenta o universo. A cura da ansiedade não é uma questão de força, mas de direção. O homem que insiste em controlar tudo acumula fadiga, e a fadiga gera desespero. Aquele que aprende a confiar descansa, e o descanso gera lucidez. A lucidez é o estado em que a mente e o coração trabalham juntos. Nesse ponto, a fé não é crença cega, mas conhecimento intuitivo. O Salmo conduz o homem a esse estado onde a razão se curva sem se humilhar e o coração crê sem se enganar. A paz nasce exatamente dessa conciliação. A prática constante dessa entrega transforma o ser. Cada pensamento de medo se torna oportunidade de exercício espiritual. Cada preocupação é convertida em prece. O homem deixa de reagir automaticamente à vida e passa a responder conscientemente a ela. O Salmo é a disciplina dessa resposta.
Ele ensina a escolher o silêncio em vez da angústia, a reflexão em vez do desespero, a fé em vez da dúvida paralisante. A mente que vive segundo esse princípio se torna clara, forte e tranquila. A ansiedade perde poder quando a alma reconhece que não precisa mais lutar contra o fluxo da vida. O verdadeiro domínio está na serenidade. Pensar com fé é agir de forma inteligente diante do desconhecido. É compreender que a razão não é inimiga do sagrado, mas seu instrumento. O Salmo é a síntese dessa união. Pensamento lúcido, emoção equilibrada e confiança absoluta no que transcende o entendimento humano. Aquele que o compreende não apenas supera a ansiedade, mas se torna senhor de si mesmo. A paz deixa de ser uma promessa distante e passa a ser um estado permanente de clareza e confiança. A verdadeira liberdade não consiste em fazer tudo o que se quer, mas em não ser dominado pelo que se teme. A ansiedade é a escravidão da mente moderna, o cárcere invisível que prende o homem a preocupações que ainda não existem. O Salmo é o decreto de libertação dessa prisão, pois ensina que a confiança é a forma mais pura de autonomia. O homem que confia não é aquele que ignora o perigo, mas o que o contempla sem se submeter a ele. Quando o salmista declara: "O Senhor é a minha fortaleza e o meu refúgio", não está fugindo da realidade, está afirmando que há uma força superior sustentando sua razão, uma ordem divina que torna o medo inútil. A fé, quando praticada com consciência, se transforma na mais alta expressão de inteligência emocional e filosófica. A mente cartesiana busca a verdade através do método, da análise e da separação. O Salmo, ao contrário, busca a verdade pela integração. Ele não divide o homem entre espírito e razão, mas une ambos em harmonia. A ansiedade é o resultado dessa divisão, a paz é o produto da unidade. Quando o pensamento se desconecta do espírito, nasce o desespero, pois a mente se vê sozinha diante da vastidão do mundo. Quando o espírito guia o pensamento, a razão encontra repouso, e o homem redescobre seu lugar no universo. Essa reconciliação é o propósito maior da filosofia espiritual. Pensar com clareza, sentir com verdade e agir com propósito. O homem ansioso acredita que tudo depende de si e por isso vive em estado de exaustão. O Salmo o ensina a diferenciar responsabilidade de controle. Ser responsável é agir com consciência no que está ao alcance. Tentar controlar é querer substituir a ordem divina por uma vontade pessoal limitada. Essa substituição é a raiz do desequilíbrio. A razão humana, quando isolada da fé, se transforma em arrogância disfarçada de prudência. O Salmo dissolve essa ilusão ao devolver ao pensamento sua verdadeira função: compreender para confiar e não compreender para dominar. Descartes disse que o pensamento é o fundamento da existência. O Salmo acrescenta que a confiança é o fundamento da paz. Pensar garante a sobrevivência, mas confiar garante o equilíbrio. O homem que apenas pensa se torna máquina de análise. O homem que apenas crê sem pensar cai na superstição. O ponto de harmonia é aquele em que a mente raciocina com fé e a fé ilumina o raciocínio. Essa fusão é o caminho da cura interior. O Salmo não exige que o homem abandone sua lógica, mas que a eleve. Cada verso é uma instrução para reorganizar o pensamento segundo a lei da confiança. A ansiedade é o produto da mente que tenta ser Deus. A cura é o retorno ao seu verdadeiro papel, cooperar com o divino e não substituí-lo. Quando o homem aceita essa verdade, o fardo da existência se torna leve, porque ele já não tenta sustentar sozinho o peso da vida. O Salmo convida o ser humano a essa rendição racional. Reconhecer o poder superior não como ameaça, mas como parceria. É o mesmo princípio cartesiano da clareza aplicado à fé.
a certeza de que a verdade existe e pode ser conhecida, não por imposição, mas por entrega consciente. O homem que vive segundo essa lógica desperta uma força silenciosa. Ele não teme o amanhã, porque sabe que o amanhã pertence a Deus. Não se prende ao passado, porque entende que o tempo é mestre, não inimigo. Vive no presente com plena lucidez, sabendo que cada instante contém o equilíbrio entre o pensar e o confiar. O salmo se torna então uma prática contínua de autodomínio. A mente que antes se perdia em 1000 direções aprende a permanecer no eixo. A alma, antes dividida entre medo e desejo, reencontra a unidade. Essa unidade é o verdadeiro milagre, o ponto em que a razão se cala sem ser negada e o coração se expande sem perder o sentido. A liberdade interior é o resultado dessa transformação. O homem que entrega sua ansiedade a Deus não foge da realidade, ele a transcende. Torna-se observador do próprio pensamento, senhor das próprias emoções e participante consciente da ordem divina. Sua vida não é mais movida pela pressa, mas pelo propósito. Ele compreende que cada circunstância, favorável ou dolorosa, é um instrumento de aperfeiçoamento. O salmo, recitado com entendimento, transforma a fé em filosofia viva e a filosofia em oração ativa. O pensamento, antes desgovernado, se torna servidor da paz. E nesse ponto, a ansiedade deixa de existir, não por ter sido vencida, mas por ter sido dissolvida na clareza. A mente que aprendeu a confiar adquire uma nova forma de percepção. Ela já não mede a vida em termos de perda ou ganho, mas em termos de aprendizado e propósito. A ansiedade, por sua natureza, nasce da comparação. O que tenho contra o que falta, o que sou contra o que deveria ser, o agora contra o depois. O Salmo anula esse conflito, pois revela que o verdadeiro equilíbrio está em aceitar o instante como expressão do divino. O Senhor te sustentará. Essa frase, repetida com compreensão profunda, devolve ao homem a confiança no processo da vida. Sustentar não significa impedir a dor, mas dar forças para suportá-la. Essa distinção é essencial para a mente que busca a cura emocional. A fé não é o caminho da fuga, é o caminho da maturidade espiritual. O pensamento racional, sem esse eixo espiritual, se torna uma armadilha. Ele tenta explicar a existência com equações de causa e efeito, mas ignora a dimensão invisível da experiência humana. A filosofia cartesiana ensinou o método, mas o Salmo revela o sentido. O método nos faz pensar, o sentido nos faz compreender. O homem que possui método sem sentido é inteligente, mas infeliz. Aquele que une método e sentido se torna sábio. A ansiedade é a consequência direta da ausência de sentido. Quando a mente não encontra propósito, ela cria medo. O Salmo devolve o propósito ao pensamento, mostrando que cada movimento da vida tem um significado, ainda que a razão não o veja de imediato. Há um momento, no caminho espiritual e filosófico, em que o homem compreende que a fé não é oposta ao pensamento, mas sua extensão. Pensar é buscar a ordem oculta da vida. Crer é reconhecê-la. A ansiedade interrompe esse fluxo natural porque transforma o pensamento em resistência. O homem ansioso não busca entender o que acontece. Ele tenta evitar que aconteça. Essa postura gera tensão, pois o medo ocupa o lugar da compreensão. O Salmo, ao ensinar a entrega, dissolve essa resistência. Ele mostra que a aceitação consciente é uma forma de sabedoria. Aceitar não é desistir, é compreender a dinâmica do tempo. O que hoje parece obstáculo, amanhã se revela caminho. O pensamento disciplinado, quando aliado à fé, torna-se uma força transformadora. O homem deixa de reagir à vida e passa a interpretá-la. A dor deixa de ser castigo e se torna linguagem. A ansiedade perde o poder porque o medo não encontra mais terreno fértil. A mente, iluminada pela confiança, observa,
compreende e age com serenidade. Essa atitude é o ponto em que filosofia e espiritualidade se tornam indissociáveis. Descartes buscava a clareza do pensamento. O Salmo oferece a clareza da alma. A mente cartesiana quer entender o mundo. A mente espiritual quer participar dele em harmonia. Quando ambas se unem, o homem vive em estado de lucidez pacífica. O Salmo é o exercício prático dessa lucidez. Ao repeti-lo diariamente, o pensamento se reorganiza em torno da confiança. O caos interno vai se dissipando, não por milagre, mas por reeducação mental. Cada preocupação entregue a Deus é um pensamento que retorna ao seu devido lugar. Aos poucos, o homem se torna mestre da própria mente, observador de si mesmo. E esse ato de observar sem julgar é o que os filósofos chamam de consciência desperta e os mestres espirituais chamam de oração silenciosa. O resultado é o mesmo, o fim do domínio do medo. O homem que alcança esse estado não é imune às provações, mas já não é escravo delas. Ele sente, mas não se perde no sentimento. Ele pensa, mas não se confunde com o pensamento. Ele crê, mas não se entrega à ilusão. Vive em equilíbrio entre o que pode compreender e o que deve aceitar. Esse equilíbrio é o verdadeiro milagre do Salmo. Transformar a fé em lógica e a lógica em fé. O medo deixa de ser inimigo e se torna mensageiro, apontando os lugares da alma que ainda precisam de entrega. A cada vez que a mente tenta retomar o controle, o homem que aprendeu o caminho do Salmo responde com serenidade: "O Senhor me sustenta." E nessa certeza, o que antes era desespero se converte em descanso. O que antes era dúvida se torna sabedoria. E o que antes era ansiedade se transforma em presença. O homem que compreende o Salmo não apenas o recita, mas o vive. Ele descobre que a cura da ansiedade não está em apagar pensamentos, mas em transformá-los. A mente não precisa se calar para alcançar a paz. Ela precisa ser educada para pensar de forma ordenada, consciente e confiante. A ansiedade é o pensamento sem direção, o ruído da alma que perdeu o sentido. O Salmo devolve direção ao pensamento, devolve proporção às emoções e devolve significado ao existir. Entrega o teu caminho ao Senhor. É mais que um conselho espiritual. É uma instrução de vida racional e prática. Significa, pare de resistir ao fluxo do tempo e comece a cooperar com ele. A filosofia cartesiana ensina que a verdade deve ser construída sobre bases firmes e evidentes. A fé ensina que a evidência mais sólida é a confiança no invisível. Essas duas forças, quando unidas, formam a consciência desperta, aquela que pensa e crê com a mesma intensidade. O homem que alcança esse estado não teme o desconhecido, porque entende que o desconhecido é o campo onde Deus age. Essa compreensão dissolve a ansiedade pela raiz. O medo do que virá perde força quando se aceita que o futuro não é inimigo, mas continuação do propósito. A paz nasce quando o pensamento deixa de lutar contra o tempo e aprende a caminhar com ele. A cura emocional, portanto, é uma consequência natural da consciência que se reconcilia com a própria existência. O Salmo é o método que torna essa reconciliação possível. Ele é um exercício de filosofia aplicada à fé. Ao refletir sobre suas palavras, o homem aprende a distinguir o necessário do supérfluo, o essencial do acidental, o eterno do passageiro. Essa distinção é o coração da sabedoria. A ansiedade desaparece quando se entende que a maior parte do que preocupa não pertence ao reino do essencial. O que é essencial é simples: respirar, confiar, viver, agir com verdade e manter a alma limpa. O homem que vive o Salmo se torna observador do próprio pensamento. Ele percebe quando a mente começa a se agitar e, em vez de reagir, retorna ao centro.
Esse retorno é a oração silenciosa, o ato de trazer o pensamento de volta à ordem. A fé deixa de ser uma ideia abstrata e se transforma em disciplina prática. Cada momento de inquietação se torna oportunidade de exercício. A ansiedade, que antes era inimiga, se torna mestra, pois revela o quanto ainda se deseja controlar o que pertence a Deus. Essa consciência transforma o medo em espelho e o erro em caminho. Descartes acreditava que o pensamento é a essência do ser. O Salmo mostra que o equilíbrio é a essência da vida. Pensar é existir, mas confiar é viver. O homem que apenas pensa conhece a existência. O que confia experimenta o sentido dela. O Salmo não nega a razão. Ele a aperfeiçoa, colocando-a sob a luz da sabedoria divina. É a síntese entre o rigor da filosofia e a suavidade da fé. Essa união dá origem à lucidez espiritual, um estado em que a mente permanece desperta e o coração permanece sereno. A ansiedade é, então, compreendida como um estágio da consciência, não como uma sentença. Ela é o sintoma de uma mente que está despertando, mas ainda resiste ao processo. Quando o homem aceita essa transição e permite que o Salmo atue sobre seu pensamento, a resistência se dissolve, a alma amadurece e o que antes era dor se transforma em entendimento. O Salmo, nesse ponto, deixa de ser apenas remédio e se torna espelho. Ele reflete a condição humana e mostra o caminho da transcendência. Pensar com clareza, sentir com gratidão e agir com confiança. O homem que alcança essa compreensão não busca mais paz, ele se torna paz. Sua presença irradia equilíbrio porque já não está dividido entre o que teme e o que espera. Ele vive em estado de entrega ativa, pensa, trabalha, luta, mas não se perturba. Esse é o estágio mais elevado do entendimento do Salmo, a mente e o coração funcionando como uma única consciência. A fé se torna lógica e a lógica se torna oração. Nesse ponto, o homem cartesiano e o homem espiritual deixam de ser opostos e se reconhecem como um só ser em harmonia. A serenidade não é o oposto da ação, é a forma mais elevada de agir. O homem ansioso acredita que a inquietação é sinal de movimento, que apenas quem sofre está realmente tentando mudar. Mas o Salmo ensina que o movimento que nasce do desespero é confusão, enquanto o movimento que nasce da paz é sabedoria em ação. O Senhor te sustentará. Significa que o agir humano é eficaz apenas quando está alinhado ao ritmo divino. Quando o homem se move em descompasso com Deus, gasta energia tentando empurrar o rio. Quando confia, aprende a navegar com a correnteza. O segredo não está em parar de agir, mas em agir sem perturbação. O pensamento cartesiano busca a causa de tudo. A fé busca o propósito de tudo. Quando ambos se unem, nasce a compreensão de que o homem deve agir com clareza e depois descansar na certeza de que o resultado pertence a Deus. A ansiedade é o sintoma da ação sem entrega. A apatia é o sintoma da entrega sem ação. O equilíbrio está no ponto intermediário: pensar, agir e confiar. Esse é o método do Salmo. Ele ensina que a mente deve planejar, mas o coração deve permanecer em paz. O homem que domina essa arte deixa de ser escravo das circunstâncias. Ele atua no mundo sem perder o eixo interior. A filosofia, quando compreendida, é uma forma de oração racional. E a oração, quando praticada com entendimento, é uma filosofia em estado de fé. O Salmo é o ponto de encontro entre essas duas dimensões. Ele mostra que o pensamento pode ser espiritual e que a fé pode ser lógica. O homem moderno, dividido entre ciência e crença, descobre nessa união uma saída para o caos mental. Pensar com fé é o mesmo que agir com sabedoria. O raciocínio ilumina o caminho e a confiança sustenta os passos.
A ansiedade é a prova de que o pensamento humano esqueceu o tempo da natureza. O universo se move em ciclos, mas a mente moderna quer resultados imediatos. O Salmo devolve o homem ao compasso natural da vida. Ele ensina que cada coisa tem seu tempo e que a pressa é uma forma de desconfiança. A mente ansiosa não suporta esperar porque confunde espera com inércia. No entanto, a verdadeira espera é ativa. É o estado de prontidão tranquila de quem faz o que pode e confia no que não pode. Essa postura é uma revolução interior. Ela transforma o desespero em paciência e a dúvida em observação. O homem que vive o Salmo descobre que não há oposição entre fé e lógica, entre ação e serenidade. Cada uma ocupa seu lugar. A razão organiza o caminho, a fé mantém o ritmo. A ansiedade surge quando essas funções se invertem, quando a mente quer sentir o que apenas o coração compreende, e o coração tenta explicar o que apenas a mente deve ordenar. O Salmo reorganiza essa hierarquia. Ele devolve cada parte do ser ao seu lugar, e nesse reajuste nasce a harmonia. Descartes acreditava que o domínio do pensamento era a base da liberdade. O Salmo acrescenta: o domínio do pensamento é apenas o primeiro degrau. O domínio do espírito é a liberdade plena. Pensar é poder, mas confiar é sabedoria. O homem que confia não é passivo, é lúcido. Ele age com exatidão porque não desperdiça energia em pensamentos de medo. Sua força é limpa, sua ação é precisa, sua presença é calma. Essa calma não é fraqueza, é autoridade interior. Quando a mente se acalma, o corpo obedece. O coração desacelera, a respiração se ajusta, o pensamento clareia. Esse estado não é milagre, é consequência de um modo de pensar. O Salmo não muda o mundo ao redor. Muda a forma como o homem o interpreta. A ansiedade deixa de ter espaço porque já não encontra resistência. A fé se torna o filtro da realidade. Tudo passa a ser visto sob a ótica do aprendizado. O que antes provocava medo, agora inspira reflexão. O que antes gerava desespero, agora desperta confiança. O homem deixa de pedir que as circunstâncias mudem e passa a pedir que sua percepção mude. Esse é o verdadeiro poder da oração: alterar o olhar, e não o mundo. No silêncio que vem depois dessa compreensão, o homem sente o peso do tempo se dissolver. Ele percebe que não precisa mais correr atrás do que já está a caminho. O Salmo o ensina a estar, e nesse estar há mais sabedoria do que em qualquer conquista. Ele entende que tudo o que busca fora já está dentro, esperando apenas que a mente se torne clara o suficiente para perceber. A serenidade é o ápice da razão e o repouso da fé. É o lugar onde a ansiedade cessa, porque o homem deixou de correr contra o próprio destino e aprendeu, enfim, a caminhar com ele. Chegar à paz não é alcançar um estado de ausência de problemas, mas atingir a lucidez de compreender o sentido das experiências. A mente ansiosa busca o fim da dor, a mente curada busca o significado da dor. Essa é a diferença entre o desespero e a sabedoria. O Salmo conduz o homem exatamente a esse ponto, o ponto em que o sofrimento deixa de ser ameaça e passa a ser revelação. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Essa não é apenas uma promessa, é uma equação espiritual. Entregar é o ato consciente de liberar o que não se pode controlar. Confiar é o exercício de manter a calma enquanto o invisível trabalha. E o mais, aquilo que Deus faz, é o resultado natural da harmonia entre ação humana e ordem divina. O pensamento cartesiano sempre buscou a clareza como fundamento da verdade. O Salmo oferece uma clareza mais profunda, a da alma que percebe que tudo possui uma ordem, mesmo quando a razão ainda não é capaz de compreendê-la. A ansiedade é o ruído dessa incompreensão,
A paz é o som da confiança restabelecida. Quando a mente aprende a ouvir esse silêncio interior, o mundo externo perde o poder de desorganizar o espírito. O homem cartesiano descobre, então, que o verdadeiro pensamento não é o que produz ideias incessantes, mas o que produz entendimento. O homem de fé descobre que a verdadeira oração não é a que pede, mas a que agradece. No ponto em que esses dois se encontram, nasce a consciência desperta, lúcida, serena e inteira. A fé é o prolongamento natural da razão quando esta atinge seu limite. O filósofo busca a verdade através da dúvida. O salmista a encontra através da entrega. Mas ambos caminham na mesma direção, o reconhecimento de que há uma inteligência maior sustentando a existência. O homem que vive segundo o Salmo não abdica do raciocínio, ele o consagra. Pensa, analisa, reflete, mas o faz com serenidade. Seu pensamento se torna claro porque não é movido pelo medo, e sua fé se torna sólida porque não depende de emoção. Essa união é o ponto culminante da evolução espiritual. A mente se torna templo e o espírito se torna razão iluminada. A ansiedade, que antes era inimiga, torna-se agora memória, a lembrança do tempo em que o homem vivia disperso, fragmentado entre pensamento e emoção. Ela serve apenas como contraste para lembrar o quanto a paz é preciosa. O Salmo cumpre sua função ao devolver ao homem o centro perdido. Aquele que compreende essa lição descobre que a serenidade não é estática, é dinâmica. É o estado de quem age sem perder o equilíbrio, pensa sem se perder na análise e sente sem ser dominado pela emoção. Essa é a maturidade da alma. O mundo continuará apresentando desafios, mas o homem transformado pelo Salmo os encara de modo diferente. Ele entende que cada obstáculo é um convite à aplicação da confiança. Cada incerteza é uma oportunidade de praticar o equilíbrio. A fé, antes um refúgio emocional, torna-se um método racional de vida. E o pensamento, antes fonte de preocupação, torna-se fonte de clareza. Esse é o milagre silencioso que o Salmo realiza. Não altera as circunstâncias, mas muda a qualidade da consciência que as enfrenta. O homem cartesiano acreditava que a mente era a essência do ser. O homem do Salmo descobre que a essência é o equilíbrio entre mente e espírito. Pensar e confiar são agora um único ato. O raciocínio tornou-se prece e a fé tornou-se método. Essa síntese é o ponto máximo do amadurecimento humano. A mente ansiosa, que antes tentava controlar o futuro, agora vive em estado de confiança ativa, atuando no presente com lucidez. O futuro deixa de ser fonte de medo e se transforma em extensão natural da esperança. Nesse estágio, o homem não se vê mais separado de Deus, mas como parte do mesmo fluxo de inteligência e amor que sustenta o universo. Ele percebe que a mesma ordem que governa os astros governa também o curso de seus pensamentos. E assim entende: a paz não é dada como prêmio, é conquistada como compreensão. É o estado daquele que reconhece sua limitação sem perder a dignidade, que aceita o mistério sem renunciar à razão, que vive no tempo, mas age com consciência de eternidade. O Salmo, quando compreendido em profundidade, não é apenas uma oração contra a ansiedade. É um tratado de filosofia espiritual sobre a estrutura da mente e o destino da alma. Ele ensina que a cura é uma escolha diária. Pensar com clareza, agir com propósito, descansar com fé. A paz imediata que ele promete é o reflexo de um pensamento ordenado e de um coração reconciliado com a vida. O homem que vive essa verdade não busca refúgio fora de si. Ele se torna o próprio refúgio. Sua presença é calma, sua mente é lúcida e seu espírito é firme. Nesse estado, a fé deixa de ser necessidade e se torna natureza. A razão deixa de ser resistência
e se torna reverência. E o silêncio antes temido se revela a voz mais clara de Deus dentro do homem. Senhor meu Deus, fonte de toda sabedoria e repouso da alma, neste instante me coloco diante de Ti com o coração aberto e a mente em silêncio. Tu conheces os pensamentos que me inquietam, as preocupações que tentam se impor e as dúvidas que muitas vezes me afastam da paz. Hoje, diante da Tua presença, eu escolho entregar tudo o que está além do meu controle. Entrego o que temo, o que não compreendo e o que insisto em tentar resolver sozinho. Que Tua vontade seja o eixo do meu raciocínio e o descanso da minha alma. Ensina-me, Senhor, a pensar com clareza e a sentir com confiança. Que a minha mente seja disciplinada pela fé e que o meu coração seja guiado pela razão iluminada pelo Teu Espírito. Que toda a ansiedade que habita em mim se dissolva diante da certeza de que Tu sustentas cada passo que dou. Quando a inquietação tentar voltar, que eu me lembre das Tuas palavras. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Que essa verdade se torne o centro do meu pensamento e a base da minha serenidade. Fortalece em mim, Pai, o entendimento de que a fé não é fuga, mas sabedoria. Que eu aprenda a agir com lucidez e a esperar com paciência. Que o tempo não me assuste, mas me ensine. Que o futuro não me oprima, mas me inspire. Que o passado não me prenda, mas me instrua. Que cada respiração seja um ato de confiança e cada pensamento um gesto de entrega. Transforma, Senhor, a minha mente em um templo de paz. Que nela habite apenas o que é verdadeiro, bom e essencial. Afasta de mim o ruído do medo e a confusão do desespero. Substitui a dúvida pela fé racional, o medo pela esperança lúcida, a inquietação pela Tua presença. Que o meu interior se torne reflexo da Tua ordem e que a minha vida se torne testemunho da Tua harmonia. Que a Tua paz, que excede todo entendimento, guarde a minha mente e o meu coração. Que a Tua luz conduza os meus pensamentos e a Tua sabedoria dirija as minhas ações. Que eu viva cada dia com consciência, serenidade e propósito. Hoje eu descanso em Ti. Deixo nas Tuas mãos tudo o que pesa, tudo o que escapa, tudo o que ainda não compreendo. Senhor, eu Te agradeço, porque neste instante sinto o Teu sustento. Sinto o pensamento se reorganizando, o coração se acalmando e a alma voltando ao eixo. Sei que não caminho sozinho. Sei que enquanto confio, Tu ages. Por isso declaro em fé e em razão. A ansiedade não me domina, porque a Tua paz me governa. Que esta oração se torne permanente em mim. Que cada amanhecer seja lembrança de que o controle pertence a Ti e a serenidade pertence a quem confia. Que eu pense com sabedoria, fale com verdade, haja com amor e descanse com fé. E que, ao final de cada dia, eu possa repetir com entendimento e paz: entrego tudo ao Senhor e Ele me sustenta. Amém.